Então, mas o Flamengo no pote 2, Fábio Luciano, não é aquele time que... Fecha um pouco. Aqui, esse eu não quero pegar. Sim. Esse eu não quero pegar. De verdade. E olha que tem o Atlético Mineiro no pote 2 também. Atual campeão. Exatamente. Se olha o pote 2, o Flamengo, eu acho que assim, dá jogo, com qualquer primeiro colocado aí, dá jogo. E o Flamengo, acho que, se for o Flamengo de ontem, considerando o adversário, se for o Flamengo de ontem, ele é favorito, inclusive, contra a maioria. Sim. E imaginando que vai ter tempo para... Mas a gente já tem esse debate. Se for o Flamengo de ontem, do Vasco, sim. Se for o Flamengo de ontem, o Fluminense e Flamengo... O Flamengo do jogo contra o Fluminense, o confronto contra o Fluminense, né? Ou vai ser o Flamengo que foi amassado pelo Red Bull Bragantino? Exato. Não sabe ainda. Ponto de interrogação. Se for esse Flamengo, eu acho que ele é favorito. Cara, a não ser o Palmeiras... Se o Palmeiras ficar em primeiro lugar, é uma possibilidade muito grande. Joga em casa contra o Bolívar, o jogo é hoje. Em condições normais é o grande time da América do Sul. Né? Aí é um pau a pau ali e tal. Acho que o Palmeiras até hoje com algum favoritismo. Mas tirando o Palmeiras, o resto do Flamengo é favorito contra todos. Esse Flamengo que a gente viu ontem. Agora, escala o Flamengo, Fábio Luciano. Você sabe escalar o Flamengo? Depois do jogo de ontem fica um pouco mais complicado, né, William? É? Abre-se mais possibilidades para o São Paulo, né? Alguns jogadores importantes ficaram fora do time. O Pulgar iniciou no banco, o Gabigol iniciou no banco, enfim. Ayrton Lucas, que para mim é um dos maiores jogadores do Flamengo, na temporada, ficou no banco. Então, assim, ganha como elenco, né? Ganha em confiança também. E eu concordo com você, é um adversário indigesto. Ninguém esperava o Flamengo, capacidade de elenco, né? Pela capacidade técnica também do seu treinador, que iria se classificar na segunda colocação. Então, assim, a tendência é que enfrente adversários também de muita qualidade, que fizeram campanhas melhores dentro da primeira fase de grupos, mas é o Flamengo, né? E não é só carrega o Flamengo a camisa, a tradição, o apoio, né, maciço do torcedor, mas sim o elenco, que é um elenco muito qualificado, que oscilou bastante na temporada, e a gente falou, né? Por isso pagou o preço do seu segundo. O Fernando falou exatamente, várias oscilações que o Flamengo teve. O Flamengo vinha em uma crescente antes da parada FIFA, e aí já fazia jogos um pouco melhores, né? Parecia que os jogadores tinham entendido algumas ideias do São Paulo, e aí após a parada tomou um susto, né? Que foi o jogo contra o Bragantino. Então, quando a gente olha e fala, poxa, o Flamengo vinha bem, teve uma parada para fazer algumas correções, o jogo seguinte é uma pancada, né? Um Flamengo muito ruim, sem intensidade, sem as ideias formuladas, né? E aceitas, captadas pelos jogadores do seu treinador. Mas ontem foi diferente. Ontem o Flamengo veio mexido, o São Paulo já falou isso também, já falou sobre algumas opções que ele faz, que não tem a ver com questão de poupar jogador, mas sim com ideia de jogo. E os jogadores que estiveram em campo, principalmente no primeiro tempo, tiveram uma entrega bem interessante, né? E aí eu faço uma observação para o Bruno Henrique. É muito legal, a gente já falou sobre isso, é muito legal esse retorno do Bruno Henrique, tudo que ele passou dentro da carreira, no Flamengo, né? Ele vem de uma cirurgia complicada, 2 cirurgias complicadas, e a gente percebe o desejo que ele tem de voltar a ser aquele mesmo Bruno Henrique, seja na qualidade técnica, seja na velocidade, que é o ponto forte dele. A gente Fábio, ontem teve se o Bruno algumas Henrique observações. for 60% daquele Bruno Henrique, Cebolinha não entra mais. Sim, é uma Quer dizer, vai, claro, tem rodízio, um jogo outro, claro. mas a vaga é dele. Mas aí a ideia é o Bruno, né? E é o que o São Paulo ele parece que tem formatado, né? Que é um jogador de frente, seja ele em alguns momentos Gabigol, seja Pedro, e um jogador de apoio, ataque de apoio, né? Um jogador de mais velocidade, então ele usou o Cebolinha em muitos momentos. Agora, com o retorno do Bruno Henrique, ele tem essa opção também. Eu também acho que o Bruno Henrique, como jogador, né? Com identidade, como torcedor também, você percebe assim, o torcedor do Flamengo ontem, ele fica muito feliz pela vitória, pela apresentação, mas eu acho que fica mais feliz de ter o retorno do Bruno Henrique em alto nível. Não, sem dúvida. Então é um jogador que vai agregar muito para essas fases decisivas que o Flamengo tem aí, principalmente de Libertadores. Porque o torcedor do Flamengo, a felicidade que ele tem em ver esse cara aqui, ó. Exato. A gente fica feliz pelo retorno do jogador, por tudo que está acontecendo, já tinha feito um gol, né? Agora fez outro. Pela importância do jogador, é um jogador histórico do Flamengo. O torcedor do Flamengo ficou te olhando, eu falei... Essa provocação. Tem uma claro. Sim, mas é verdade. Não, Dona é do Rio, entendi. Isso é verdade. Você é do Rio. Sabe. Vocês dois são do Rio. Graças a Deus. Vocês entendem isso. Tem uma família O Capita viveu muito lá. Não é? Muito. Quando eu falo Bruno Henrique, ó, o olhar brilha. Olha lá, brilha. Mas esse cara é especial, ele. Ele é especial, é um jogador histórico já do Flamengo. Esse cara é especial. Pra muita gente, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo na campanha da Libertadores 2019. O Gabi que foi eleito, mas pra muita gente foi o Bruno Henrique. Rei da América. O craque da Libertadores foi o Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique. Rei da América em 2019. O que ele jogou naquele nível... Esse cara arrebentou.
Esse cara arrebentou. E hoje, o torcedor do Flamengo olha para aquele lado ali, ele vê o Cebolinha. É o cara que foi contratado, o Cebolinha, um investimento pesado, alto, para ser o cara. Bruno Henrique fora, ia tomar conta do esporte. O Cebolinha, sem o Bruno Henrique, ele não conseguiu em nenhum momento se afirmar. Sim. E não foi só com um treinador, passou pelo menos 2 treinadores com o Cebolinha. Sim. Né? Talvez 3, né? Acho que 3 treinadores, talvez, com o Cebolinha. E ele não se afirmou. Então, a volta do Bruno Henrique, o torcedor olha, fala, cara, pronto, resolveu. O cara voltou, é ele, Cebolinha no banco. Porque ele é um símbolo de um Flamengo vitorioso. Jogou uma barbaridade em 2019, ele é muito identificado com a torcida, pela forma como ele se entrega, pela simplicidade dele, a história dele de superação antes lá no Santos. No Santos, ele falou ontem na coletiva sobre isso. E agora teve uma lesão seríssima, 1 ano sem jogar. E ontem a gente viu uma atuação animadora. A gente não pode negar que o time do Alcas é muito fraco. É muito fraco. Também é uma atuação boa coletivamente, mas que não pode tirar o que a gente tem visto em realidade nas últimas partidas. É um time que ainda oscila muito. A gente precisa ver se essa postura agressiva de imposição vai ser mantida daqui pra frente agora. Não, só uma coisinha aqui rápida. Realmente é um time fraco, que o Flamengo perdeu para esse time. Com o treinador, com o Vitor Pereira, perdeu por 2-1 lá. E vou falar uma coisa pra você. A atuação do Flamengo, se você tirar como medida o jogo com o Santos, com todo respeito ao Santos, etc. Bom, eu aqui posso falar tranquilo, sossegado aqui sobre essa história. Cara... Não, você tá de férias. E parou para isso? Santos, fui à Vila, os Rojões e tal, tava lá. Não dá pra chamar de assim, férias. você olhando o time do Santos, que jogou com o Flamengo, o Santos fez 2 gols no Flamengo. Sim. O Santos não faz 2 gols e ninguém. E é um time que tá demonstrando essa fragilidade defensiva. Então, o Flamengo, ontem, você pega o Alcas, mas o confronto com o Santos, acho que dá pra você comparar. Sim. Eu tô comparando história, tipo, não precisa nem ficar explicando isso aqui, né? Mas de futebol apresentado. Não, eu não tô tirando o mérito da goleada, não. Acho que o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo jogou bem, principalmente ali no primeiro tempo, como disse o Capita. A questão é que não dá também para empolgar muito e achar que aquele Flamengo que ganhou tudo voltou. Acho que a gente precisa ter um pouco de paciência, como o Sampaoli teve. Isso. O Sampaoli fala muito sobre isso. Esse time ainda está distante do que eu enxergo do futebol. Claro. Esse time precisa voltar a ter sangue nos olhos e ambição para ganhar. Porque quando ele se fecha, é difícil parar. Se fechou na última temporada com o Dorival, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. É muito talento reunido e são caras vitoriosos. Só para completar a questão do Bruno Henrique, Vai lá. eu acho que o retorno dele na parte técnica é um upgrade porque ele é bem mais jogador que o Cebolinha. Porque ele é um ponta, pode ser um segundo atacante com mais velocidade e ele tá retomando essa velocidade, essa explosão. É um cara que atropela. Acho que naturalmente com a confiança e até com confiança nos movimentos, ele vai voltar a ter o gesto técnico, né, o momento da finalização com um pouco mais de desenvoltura. E até a informação do nosso querido Rafael Marques o Sampaoli está pensando para a sequência de 2023, com a recuperação do Bruno Henrique, em formar de novo o quarteto. Na cabeça do Sampaoli, no time ideal do Flamengo, é um ponto importante, o Bruno Henrique vai ser titular. Ou com o Gabigol, ou com o Pedro. Não acredito que Gabigol e Pedro vão jogar juntos. Acho que isso aí já foi. Mas o desenho. O desenho tem o Bruno Henrique. O desenho do time ontem mostra isso. O Everton pra cá, É. o Arrascaeta com o Bruno pra cá, um cara fechando pra fazer a referência, ele desenha. Se você olha para o melhor Flamengo das últimas semanas, é o de ontem, com bola. E eu tô com você, eu só subiria um pouquinho de degrau, eu entendo a cautela do Donan. Assim como no jogo do Vasco não era dali para decolar, Sim. o jogo do Fluminense no mata-mata da Copa do Brasil não foi dali para decolar, nada garante pra gente que dali de ontem vai decolar. Só que o torcedor do Flamengo ele tem uma característica, né? E é legítimo, porque o que o torcedor do Flamengo viveu em 2019, eu não sei quando alguma torcida ou a própria do Flamengo vai viver novamente no futebol brasileiro. E não é nem a questão do Palmeiras que ganha muita coisa, mas é o ano mágico, o futebol que se desenvolveu e o atropelo que foi. Então, a todo momento, esse torcedor ele olha para trás, a baliza é sempre aquela referência de 2019. E ontem, quando ele vê o Bruno acelerando, esticando, gerando o jogo, gol, e quando ele vê o Felipe Luiz ontem muito bem, quando ele vê o time se acertando, o Everton caindo para um lado, o Bruno caindo para o outro com a Arrascaeta. Ontem foram muitos elementos, não adianta você querer tirar isso da cabeça do torcedor. E quem vai regular a empolgação ou não é a gente, é o torcedor. Então ontem ele começou a ver um time que, do meio para frente, uma movimentação constante. A defesa do Alcas batendo cabeça. Um jogo aproximado de pé em pé, de você tendo a bola e dominando o jogo com a bola no pé. Você sofria, conseguia chance atrás de chance para o adversário. Fosse o Santos, fosse o Fluminense,
você concedendo chance, sofrendo. Você não finalizava. Ontem você finaliza. Ontem você é CEO do jogo. Ah, mas era o Alcas. E quantos times fracos o Flamengo se complicou recentemente? Exatamente. Então, assim, esse torcedor começou a ter algumas finalizações, eu entendo. Eu acho legítimo hoje ele acordar um pouco mais daquela do... Olha, a questão era física. Já não foi tão física ontem. O Bruno voltou. Você está quase um ano esperando uma atuação dessa do Bruno, independentemente do gol que ele fez no último minuto, na outra partida. Ontem foi uma atuação do Bruno Henrique. Do primeiro ao último minuto que ele esteve em campo, foi uma grande atuação dele. Não foi o lampejo, não foi um pique que ele deu, depois ele sentiu. Ontem o Bruno jogou uma partida. Ontem o Bruno foi determinante para uma partida. Então é muita coisa que vai dialogando com um resgate ali. O Breyer falou ontem num déjà vu. Então, é muita coisa que vai mexendo ali com o torcedor e isso, querendo ou não, impacta também o seu ambiente. Sim. Esse grupo, em algum momento, o Capita pode falar melhor, em algum momento você para, você se questiona. Aí você volta e retoma aquilo ali. O Felipe Luiz, o debate há algumas semanas, o Felipe já tem que começar uma transição para fora do campo. Pô, a partida do Felipe Luiz ontem é uma senhora partida. Você, às vezes, fica um pouco ofuscado pelo Vitor Hugo, e é mais um jovem surgindo, isso mexe com o torcedor, isso dá confiança. A partida do Vitor Hugo, a partida do Bruno, Pedro aparecendo de novo. Agora, a partida do Felipe Luiz ontem, ela representa muita coisa. O Bruno, né? Ela representa muita coisa de saída de bola, de composição, Vem de articulação por meio, exatamente. por dentro. Então, cara, é muito elemento ali que vai te pegando, que vai te remetendo a algo bom lá de trás, que isso mexe com os caras também. Então, acho que vai além do 4-0 pro Alcas. Esquece o Alcas, esquece se foi 4, se foi 1, se foi 2. Vamos tentar pensar no que você apresentou. E você tem também algo que estava faltando no time de São Paulo. Você contrata o São Paulo, você quer um time assim, que a bola seja sua, que você seja intenso, vertical, agressivo e não negocie. Quem vai mandar no jogo é você. Você teve isso ontem. O questionamento da vitória do Santos era esse. Teve posse, circulou, você tomou 2 gols do Santos. Você acelerou só na hora que você quis. Então, você dialogou com muita coisa que remete a um bom momento do Flamengo. E aí você está começando a ficar numa fase mais aguda. E a fase mais aguda, a gente precisa entender. O trabalho de São Paulo ele começa a ter 2 meses. Não adianta achar que em abril o trabalho dele é bater no teto. A tendência de um crescimento. Você apresenta uma evolução. É só pelo jogo pelo Alcas? Só pelo jogo do Alcas? Não. Mas pelo que o São Paulo pode te dar, pelo que o time apresenta de elemento ontem, pelos reforços que podem chegar, tem muita coisa que pode encaixar. Mas sabe, Pedrão, o que gerou uma certa frustração? Vou passar a bola pro Fábio, que você levantou uma bola boa aí que eu queria tocar para ele também. Assim, o problema é que o Sampaoli, nesse caminho, ele deu demonstrações de um nível que a gente... Você mesmo aí falou, o jogo contra o Fluminense. Opa, agora vai. Meu Deus, olha isso. Aí no jogo seguinte, era totalmente o inverso. Achar o equilíbrio. Né? Aí daqui a pouco vinha outro jogo e falava, agora vai. Aí no outro jogo, era totalmente o inverso. Então, assim, o problema é você ver o crescimento assim, né? Não, tinham picos, pum, pá, pum, pá. E aí você falou, o que é? Tanto é que a gente tá falando agora. É esse Flamengo? É o Flamengo de ontem? Eu acho que a postura né? que oscila. O Capita pode até falar melhor então, sobre isso. E eu queria saber, até pegando o gancho que falou o Pedro, assim, ontem o Sampaoli, aliás, o Bruno Henrique ontem falou sobre a questão da velocidade, né? Que ele falou, em 2019 cheguei a atingir 38, né? No pique ali, ontem 35. Ele é muito rápido. Falou, cara, tá próximo ali de 19, olha que loucura. É absurdo. Um cara, o Sampaoli falou sobre fome ontem, né? Apetite. São jogadores que já ganharam muito, conquistaram muito e meio que tem que manter esse apetite em dia, né? Porque, o Bruno Henrique, ele tá com essa fome. O homem tá doido por um prato de comida. Ele tá desesperado. Ele quer jogar, ele tá querendo, sabe, tirar todo o atraso desse ano que ele não jogou. Um cara assim... Contagia o resto. Se tiver alguém meio assim, olha o Bruno Henrique, ajuda nesse ponto também? É o exemplo na atitude, não na palavra, né, William? Então, assim, você vê os jogadores ali dentro muito mais do que a gente, né? Porque estão no dia a dia e vem o sofrimento de um companheiro. E aí, quando você vê que o cara tá tão interessado, um vencedor também, como outros que estão ali, né? O Gabigol, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, eu acho que tem uma mobilização, sim, sabe? Pode ser o Bruno Henrique pode ser esse cara que, se em algum momento, alguns jogadores, né? Perderem um pouquinho isso, e eu não acredito, caiu aqui. E eu não acredito... O pessoal vai dar um jeito aí, pode deixar. Mas ele pode ser algo que mobilize também a esses atletas, né? E assim, mais uma vez pontuando do Bruno, ele participou de várias questões do jogo ontem, né? Então, assim, com o Felipe Luiz, ele funciona até mais, porque o Felipe Luiz tem a sua preocupação defensiva, posicionamento, de se armar o jogo um pouco mais por dentro, e aí dá todo um espaço para o Bruno Henrique usar pela esquerda, usar o confronto mano a mano, usar a velocidade. Eu acho que a leitura do gol, o gol que ele faz, a leitura que ele tem é muito rápida, né? Então ele faz o corte com a perna direita e já muito, né, em velocidade, arremata com a perna esquerda.
Então, assim, é um jogador que pode trazer ânimo novo para esse Flamengo. Eu acho que com relação ao São Paulo agora, e esse time, eu acho que é achar o equilíbrio, né? O São Paulo, ele mexe muito no time. Ele fala isso, né? Ele fala que a ideia de jogo é mais importante do que o nome em especial de um atleta ou outro. Então, quando você muda bastante o time, você não cria uma conexão, um jogo automático. Você tenta fazer isso com todos os atletas, né? Então, assim, se você tem um time base, aqueles caras estão jogando, eles estão se adequando, estão criando essa conexão e fica mais fácil o processo de treinamento e jogo. Quando você quer dar isso automático para um elenco como um todo, isso demora um pouco mais. Talvez isso é essa oscilação. Porque quando você usa um número maior de jogadores, a ideia é que todos eles estejam no mesmo nível. Então, esse processo é um pouco mais demorado, porque alguns jogadores têm mais qualidade técnica, outros têm mais qualidade física, e aí você achar esse equilíbrio e colocar todos no mesmo nível demanda um pouquinho mais de tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que o Flamengo tem muita capacidade. O Sampaoli tem conhecimento. Eu acho que quando ele encontrar esse equilíbrio, talvez encontrar um time que use um pouco mais de frequência, eu acho que não é demérito nenhum para um time mesmo qualificado você repetir a escalação, William. Sim. Eu acho assim, você tem jogadores, você tem opção de substituição, mas não precisa ser uma obrigação do treinador mexer a cada jogo. Eu acho que você ganha de um lado, mas você perde de outro, que é esse jogo automático, essa conexão entre os atletas também. Então, eu acho que o São Paulo tem condições, né, e foi o que foi apresentado ontem, de manter esse nível de atuação e dentro do trabalho conseguir os objetivos que o Flamengo tem, que são muito grandes. É o seguinte, parem as máquinas, porque Luiz Castro não é mais o treinador do Botafogo. Isso. Ainda é até 11 horas da noite, né? É verdade. Vai ter um jogo hoje para tentar a classificação para a próxima fase, mas Luiz Castro aceitou a proposta do Al Nassr e vai deixar o jogo de despedida hoje à noite. A gente vai fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre a situação agora do Botafogo e a saída do Luiz Castro. Já, já!